Olá, meu nome é Kelly, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas. Hoje eu vou apresentar para vocês um artigo referente à disciplina de Bioestatística, intitulado Efeito dos métodos de secagem sobre o conteúdo fenólico e capacidade antioxidante de subprodutos da vinificação brasileira e sua estabilidade ao longo do armazenamento. Aqui nós temos a capa principal do artigo e o link do DOI para quem quiser dar uma verificada. A introdução do trabalho nos explica que o Brasil tem uma agricultura como principal atividade econômica e, com isso, produz uma grande quantidade de resíduos agroindustriais, que depois pode ser que não gere, que gere um problema ambiental. A produção de uva no Brasil é destinada principalmente à vinificação. Sabe-se que 60% dessas uvas colhidas vão dar origem à produção de vinhos, sendo que nesse processo 5% se perde em resíduo do tipo bagaço e 4% em resíduo do tipo borra. A uva tem uma grande proporção de compostos fenólicos presentes nela e parte desses compostos também permanece presente no resíduo, porque essa passagem do resíduo do composto fenólico do resíduo para o vinho depende do coeficiente de partição sólido-líquido e muitas vezes ainda continua com uma proporção muito grande no próprio resíduo que é descartável. Esses compostos eles têm uma importância muito grande na nutrição e na saúde humana, porque eles possuem uma capacidade antioxidante muito boa. Desse modo, há um grande interesse em explorar esses processos de extração de compostos fenólicos desses subprodutos para verificar possíveis aplicações futuras, já que eles são resíduos descartados pela indústria. Os objetivos da pesquisa: avaliar os polifenóis totais e a capacidade antioxidante de subprodutos de vinificação de variedades brasileiras, como a uva BRS Violeta e BRS Lorena, e a Vitis vinifera, que é o Cabernet Sauvignon e o Cabernet Franc. Além disso, a estabilidade desse conteúdo de polifenóis ela foi analisada ao longo do tempo nos produtos secos. Os métodos da pesquisa. Primeiro foram utilizadas amostras de uva, borra, cascas e semente, que é o chamado bagaço. As amostras foram liofilizadas, trituradas, homogeneizadas e armazenadas em sacos laminados, selados a vácuo para proteger o conteúdo. Depois foi realizada a extração de polifenóis e métodos analíticos para determinação de compostos fenólicos e antocianinas e a capacidade antioxidante pelos métodos de FRAP, ABTS, ORAC e beta-caroteno. Logo após, a gente teve também a análise dos compostos fitoquímicos, que foram perdidos pelo processo de desidratação, via duas metodologias de secagem. A primeira foi secagem estufa e a outra foi spray dried, no tempo de 0, 30 e 90 dias. Os métodos estatísticos dessa pesquisa envolveram a análise de variância pela ANOVA, que é uma avaliação que permite, um teste que permite avaliar as afirmações sobre as médias. Ele verifica se existe uma diferença significativa entre duas médias e se esses fatores exercem influência em alguma variável, ou seja, se um valor sozinho, sendo muito baixo ou muito alto, não pode exercer uma variação grande na análise inteira. Já o teste de Tucker, que também foi empregado, ele avalia a diferença entre duas médias observadas. E depois a gente teve também o coeficiente de correlação de Pearson, que serve para avaliar a relação entre duas variáveis contínuas. O software utilizado foi o Estatística 7.0 e depois também tivemos a análise do PCA, que é análise do componente principal. É uma análise exploratória do tipo multivariado, porque ela relaciona vários tipos de dados. Então, ela facilita a redução desses dados, verificando também, aumentando a facilidade da interpretação, a exploração desses dados, porque você consegue relacionar eles. Então, você consegue extrair também fatores importantes, componentes principais desses dados, preservando a maior parte da variância, sem você perder.
E esses fatores, eles descrevem as interações multivariáveis que essas variáveis podem ter entre si, revelando tendências que às vezes o pesquisador não consegue enxergar. Essa interpretação é muito boa porque ajuda a classificar amostras, identificar compostos através da obtenção de seus espectros puros, determinar quais variáveis são fundamentais para um processo, ou seja, você consegue planejar a sua pesquisa antes de realizar os experimentos utilizando a PCA. É um método muito importante e aqui foi utilizado o software Pirouette. Bom, nos resultados de discussões, a primeira tabela ela trouxe a validação da análise dos compostos fenólicos, os parâmetros que foram avaliados. E aqui nós temos um coeficiente de correlação muito bom, a linearidade foi muito boa, tanto para a casca quanto para a semente, quanto para a borra da BRS Violeta e BRS Lorena. Então, tivemos valores de 0,9984 e 9983, então bem similares. A curva padrão, então, foi linear, com valores altos para o coeficiente de correlação. E os valores de repetibilidade e precisão intermediária também foram muito bons. Eles foram aceitáveis, né, dentro da faixa de concentração que foi analisada na metodologia, com um desvio padrão relativo de 510%, que já tinha sido descrito anteriormente em outras metodologias que tinham sido aplicadas. Então, a validação do método foi muito boa. A tabela 2 traz para a gente o resultado dos compostos fenólicos totais e antocianinas totais em uva, casca, semente e borra das variedades BRS Violeta, BRS Lorena, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, nas safras de 2011 e 2012. Bom, de maneira geral, falando dos compostos fenólicos totais, a gente teve aqui valores interessantes entre a uva BRS Lorena e Cabernet Franc, que apresentou valores menores. A BRS Lorena apresentou valores menores que a Cabernet Franc na safra de 2011. E quando nós analisamos de maneira geral a safra de 2011, ela apresentou valores maiores de compostos fenólicos totais quando comparada à safra de 2012. Outro valor interessante é que a uva BRS Violeta, ela apresentou valores maiores para compostos fenólicos totais e antocianinas totais na safra de 2011. Então, nós podemos observar essas variações, verificar também que as sementes possuem maiores teores de compostos fenólicos totais que a casca e a borra, e que as cascas apresentaram maior teor de antocianinas do que as borras. Então, pensando aqui na parte estatística dessa tabela, esses resultados, eles são o cálculo da média mais o desvio padrão. E a gente observa letras minúsculas diferentes na mesma coluna. Isso significa diferenças significativas entre as amostras, com um P menor que 0,05. Já as letras maiúsculas diferentes na mesma linha, significa diferenças significativas entre os anos, né? Com um P menor que 0,05, calculado pelo teste de Tukey, né, nessa tabela. Então, a gente pode justificar também que o fato da safra de 2011 ter valores maiores, né, de antocianinas, de compostos fenólicos totais, perdão, do que 2012, significa mudanças, né, pode ser justificado por mudanças climáticas de um ano para o outro. Então, pode ser maior incidência solar, questão dos valores de umidade. Isso faz com que a planta, a parreira, ela produza uma quantidade maior de compostos secundários, metabólitos secundários, a fim de proteger, né, se proteger dessas variações. Então, por isso, os resultados maiores de TPH de uma safra para outra. A tabela 3 traz para a gente os resultados da capacidade antioxidante pelos métodos FRAP, ABTS, ORAC e beta-caroteno ácido linoleico. Mais uma vez, a gente pode verificar aqui que a uva BRS Violeta, ela apresentou os melhores valores de capacidade antioxidante, sendo que o método ORAC, ele foi o que apresentou um percentual maior do que o FRAP e o ABTS e o beta-caroteno.
Então, essa capacidade da uva está relacionada também à tabela anterior, que nos mostra que ela tem um total de compostos fenólicos maior que as outras variedades. Por isso, é natural que ela apresentasse valores até maiores também na capacidade antioxidante, uma vez que a quantidade de compostos fenólicos está relacionada à capacidade antioxidante também. Então, em ordem, a gente tem a uva BRS Violeta, que apresentou os melhores valores para capacidade antioxidante, seguida pela uva Cabernet Sauvignon, a uva Cabernet Franc e a BRS Lorena. A tabela 4 traz para a gente a análise do coeficiente de correlação de Pearson de todas essas atividades que foram analisadas: a atividade antioxidante, compostos fenólicos totais e o teor de antocianinas totais, tendo aí valores muito bons quando a gente analisa compostos fenólicos totais e a metodologia de FRAP, BTS, ORAC e antocianinas. Então, a gente obteve valores aí de 0,95, 0,99, 0,94 e 0,97. Todos muito próximos. Porém, a correlação não foi semelhante para o método do beta-caroteno ácido linoleico, né? Que a gente teve valores de 0,15, 0,01, 0,20, 0,03, perdão, e 0,04. Esse gráfico, essa imagem mostra pra gente o gráfico do PCA, que é a análise do componente principal. Então, o que a gente tem aqui? A PC1, ao longo do eixo da PC1, a uva BRS Lorena, ela ficou agrupada na parte mais negativa, porque ela apresentou menores valores para os outros testes, o TPH, BTS, FRAP, ORAC, por isso que ela ficou agrupada no eixo mais negativo ao longo do PC1. E o PC2, ele foi relacionado com o teor de antocianinas totais, e ele possibilitou a separação dessas amostras, principalmente a BRS Violeta, sendo separação de cascas, borras e sementes, porque eles apresentaram valores, os testes apresentaram valores diferentes. Já a uva Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, elas não estão muito bem separadas, a gente pode ver que elas estão um pouco aglomeradas aí nos desenhos do gráfico, porque elas apresentaram valores parecidos, então a correlação delas ficou muito próxima, então visualmente não ficou tão separadinho nos nossos gráficos. A PC1, né, importante mencionar que a PC1 nesse trabalho, ela explicou uma variância de 74,1%, a PC2 16,7%, a PC3 e PC4 valores pouco, né, bem menores, 6,9% e 1,6% respectivamente. Aqui nós temos as tabelas do efeito do método de secagem. A primeira tabela traz análise de compostos fenólicos totais, onde foi avaliado aí, né, a gente pode observar que as cascas e as sementes e a uva foram secas em estufa, e as borras foram secas por pulverização. Então, a gente observa que no primeiro dia acontece uma perda, ela apresenta, na verdade, ela apresenta maiores valores de compostos fenólicos totais no dia 0. E depois, do dia 30, ela tem uma perda, e do dia 90 também, mas não foi uma perda tão grande entre essas duas análises. Elas ficaram ali mais próximas, sendo o que tem a maior valor a semente da BRS Violeta, o que é justificável, né, porque foi a que apresentou maior concentração de fenólicos totais. Essa segunda tabela mostra pra gente o valor das antocianinas. Mais uma vez, a gente tem aí a presença da borra, da BRS Violeta, com os maiores valores, maior concentração para antocianinas. Porém, tá aí estável, tá bem estável, bem estabelecido entre o dia 0 e o dia 30, não houve uma mudança significativa, e após 90 dias também não houve, esteve assim bem estabilizado esses valores. E os outros gráficos traz pra gente o gráfico C, a análise de componente antioxidante pelo método de FRAP, o D, a BTS,
o E, ORAC, e o F, o beta-caroteno, né, em todas as nossas amostras. Então, de maneira geral, houve uma perda, né? Quando você analisa do dia 0 ao dia 30, houve uma perda significativa, porém depois foi estabilizando, ou seja, do dia 30 ao dia 90, não foi tão grande essas perdas nessas concentrações desses compostos. Então, assim, uma redução, né, nesse conteúdo fenólico total, ele foi encontrada, foi vista, né, na relação ao tempo inicial, com os outros 30 e 90 dias. Isso se deve, né, inerentemente a condições oxidativas durante o armazenamento. Então, é impossível que não se perca, vai se perder. E esses compostos fenólicos, eles também eles são altamente estáveis, eles podem ser perdidos durante esse processamento, principalmente quando você envolve um tratamento térmico. Então, aquecimento, secagem em estufa, faz com que se perca. Porém, perde menos quando você implementa essas técnicas de secagem para poder analisar. É isso que pode ser constatado. As considerações finais, né? A variedade da uva BRS violeta e seus resíduos foram os que apresentaram maior teor de compostos fenólicos totais e antocianinas e, consequentemente, aumento da capacidade antioxidante, porque estão atreladas entre si. Os subprodutos de vinificação, eles podem ser fontes, né, de compostos bioativos, independente da casta de uva que você está analisando. E quanto à estabilidade, o que a gente verifica é que a BRS violeta, ela foi a mais interessante, que ela teve uma quantidade maior e apresentou uma perda menor desses compostos quando foi seca e foi analisada no tempo de 0, 30 e 90 dias. Esses compostos fenólicos totais e as antocianinas, eles foram praticamente mantidos, né, ao longo de 90 dias. Então, de armazenamento, ao longo de 30 para 90 dias, eles foram mantidos, paralelamente à manutenção da capacidade antioxidante. O que a gente pode concluir? Que ainda que se perca, né, esses compostos do dia 0 para o dia 30, aplicar métodos de secagem, né, faz com que você minimize essas perdas desses metabólitos, o que é muito importante. Então, aqui são nossas referências bibliográficas. Obrigada. É isso.